Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar um pouco ainda sobre a atuação ridícula de ontem do Santos contra a Chapecoense. Mas na verdade eu vou falar a parte boa, né? Vou citar o Souza aqui, que para mim foi o melhor em campo do Santos. E aí eu fui fazer uma pesquisa, fui levantar alguns números dele. E enfim, fui comparar com os nossos outros laterais. Então eu já até adianto que não é necessariamente esse vídeo um ataque ao Escobar, tipo, sabe, o Escobar é ruim. É que vai acabar sobrando um pouquinho para ele, mas menos do que eu pensei. O Escobar tem alguns números aí positivos. Enfim, e claro, aos nossos outros dois laterais que atuam na esquerda, às vezes, os gloriosos Rainer e Rodrigo Ferreira, né? Ai, dá até um negócio aqui de falar o nome deles, mas beleza. Vou comparar aqui e, claro, para além do comparar números, é só a gente lembrar a atuação em si, né? O que cada um fez nas partidas e tudo mais, né? Então, é claro que a amostragem do Souza é bem menor, tá? Então, algumas coisas a gente tem que adaptar e pegar a média e tudo mais, né? Mas, enfim. O Souza ontem deu a sua segunda assistência no campeonato em 7 jogos. Desses 7, ele foi titular apenas em 2, né? E enquanto o Escobar foi 28, tá? Eu vou fazer direto com o Escobar primeiro, tá? São 242 minutos do Souza em campo, que dá uma média de 35 por partida, tá? Nesses 7 jogos aí que ele atuou. O Escobar são 2.406 minutos, dá uma média de 86 por jogo, ou seja, o Escobar quase não é substituído, né? O Escobar também tem 2 assistências, né? Os dois estão empatados nesse quesito. O Escobar ainda tem um gol, né? Contra o Guarani também. E ainda falando de números ofensivos, o Souza é melhor em todos na média, né? Claro que os números totais do Escobar são maiores, porque, repito, ele jogou 28 jogos, o Souza 7, né? Mas, por exemplo, a gente puxa para bolas longas, o Souza acerta 50% em média, o Escobar 46%. Até que não é uma diferença tão grande. Cruzamentos, essa me surpreendeu. O Souza tem 36, que é um número muito bom, tá? Muito bom mesmo. E o Escobar tem 30. Também é um número bom, tá? Realmente me surpreendeu. Eu pensei que o Escobar tinha bem menos. Porém, obviamente, vocês podem ver que o do Souza é melhor, né? Qual mais? Tô olhando pra cá porque a lista tá aqui, tá? Eu vou falar todos, claro, inclusive os que o Escobar é melhor. Não vou ser sacana com ele nesse sentido, evidente. Mas eu só estou procurando aqui os números mais importantes que estão numa listagem, né, geral. Passes-chave por jogo é uma boa estatística. O Souza tem 0,9 por partida, enquanto que o Escobar tem 1. O Escobar é melhor tem mais, né, nesse sentido, só que, claro, com jogos a mais, mas enfim, o número bom para um lateral, né? Passe-chave normalmente é aquele passe importante que gera alguma coisa, né? Só para lembrar. Tá aqui uma estatística importante: passes no próprio campo normalmente são passes pro lado, né? Então não faz muita diferença, né? Passes no campo do adversário, o Souza acerta 90%, o Escobar só 70%. Então uma diferença bem grande aí, tá? Bem grande mesmo, que inclusive é preocupante. Agora eu vou passar um pouquinho para... não, ainda faltam os dribles. Os dribles também, o Escobar é um pouco melhor, né, nos números totais, repito, mas o Souza tem uma taxa de 50% de acerto de drible, o Escobar 40%. Duelos aéreos, isso sim, o Escobar é muito bom, vencendo 51%, o Souza 42%. Para um lateral também é um número bem alto do Escobar nesse sentido. Perda de bola, por exemplo, aí é uma diferença bem gritante. O Souza perde só 6 bolas por jogo normalmente. Claro que se jogasse mais tempo, a tendência também é aumentar um pouquinho esse número, né? Mas o Escobar perde 15, mais que o dobro, né? Então, uma diferença aí bem gritante. Cartões eu também não vou contar porque seria injusto com o Escobar, né? O Escobar jogou bem mais, tomou bem mais cartões também, né? O Souza jogou menos, obviamente tomou menos, né? Tem aqui aqui. O Escobar toma meio drible por jogo, né, em média. O Souza só 0,2. O cara, ele fala que o Souza tem problemas defensivos, né? Mas tá aí uma também que o Escobar é bem bom. Bolas recuperadas por jogo, o Souza recupera 1, o Escobar 3. Claro que isso também influencia a questão do tempo, mas um número bem bom aí pro Escobar.
Ou seja, eu falei vários números aqui, alguns o Escobar é melhor, claro, mas a maioria o Souza é melhor, né? De todos esses importantes. Eu não vou nem contar, por exemplo, a grandes chances perdidas, porque o Escobar perdeu mais, mas é injusto, repito, o Souza jogou bem menos, enfim. Mas vocês podem ver, né? Como os que tem como serem comparados, o Souza é bem melhor. E aí eu até já levanto para perguntar, até citei as duas assistências, né? Vou até falar os outros dois laterais, que juntos tem uma assistência, Rainer e Rodrigo Ferreira, tá? E eu vou abrir até a página dos dois aqui, porque eu só ia citar eles por cima, mas acho que vale a pena completar. O Rodrigo Ferreira jogou 19 vezes nessa Série B. 19 vezes, 5 como titular. Deu uma assistência. Eu nem lembro qual foi, de verdade. Eu vou até olhar aqui, contra o Paysandu. Ah, é aquele... É verdade, um bom cruzamento, que o Guilherme faz gol de cabeça. Enfim, o Rainer tem 18 jogos na Série B, 4 como titular, né? Nenhuma assistência. O Souza em 7 já passou os dois, né? Meu Deus. Minutos por jogo também até é parecido. O Rainer não tem média de 30, o Rodrigo Ferreira de 36, parecidos com os do Souza, só que eles jogaram bem mais minutos nos totais, né? Então, o Rainer, por exemplo, jogou 520 minutos, ou seja, mais do que o dobro, né, do Souza. E aí, se a gente for olhar aqui, não tem uma coisa de verdade, não tem um número que ele vença o Souza assim. Impressionante, baita lateral. E aí a minha pergunta é por que que em vários jogos ele foi escolhido para jogar pelo lado esquerdo? O próprio Rodrigo Ferreira, antes do Souza. Por quê? Qual é o sentido disso? Não sei, mas enfim. E aí, voltando a comparar Souza e Escobar, que até, repito, o Escobar perto dos outros dois até parece um grande lateral, né? Mas, e repito também, não é um ataque a ele esse vídeo, só que os números do Souza são melhores, né? Em sua maioria. E aí eu tô pegando aqui os números de ontem em si, para mostrar. O Souza, por exemplo, acertou 4 dos 5 cruzamentos que deu. O Escobar, se eu pegar aqui, eu tô com a lista dos jogos inteiros do Escobar, todos os dados são do iScout, tá? Plataforma profissional que é excelente. O Escobar, o jogo que ele mais acerta cruzamentos, em totais, em números totais, tá? É contra o Guarani aqui, contra o Avaí, que o Santos perde na Vila por 1-0, né? Ele acerta 6 de 11, é uma taxa aí de 50 e poucos por cento, mais da metade. É um número bom, mas tentou bastante também. Agora, se a gente fala em jogos que ele tentou pouco, mais ou menos para aproximar do Souza, também é um número bom contra no penúltimo jogo, contra o Mirassol. Ele acerta 4 de 6, também não é um número ruim. Mas no geral, por exemplo, contra o Operário, agora, né, não no primeiro turno, ele não acerta nenhum e tenta 3. Contra o Novo Horizontino, ele acerta 1 e tenta 6. Contra o Amazonas, ele não acerta nenhum. Não acerta nenhum e tenta 4. Embaçado, né? Aqui um bom. Contra o Brusque, ele acerta 3 dos 4 que tentou. É mais aceitável. Mas enfim, a maioria das vezes ele fica nessa taxa, né, de não ter números tão bons. Tem um aqui, inclusive, que acerta... Nossa, contra o Amazonas no primeiro turno. Aquele jogo também foi todo mundo uma porcaria, né? Cara, ele acertou 2 de 9. 2 de 9, meu Deus do céu. Mas, enfim, é só comparando aí números importantes, né? Por exemplo, um outro número importante é os duelos, que até a gente cita aqui que o Escobar foi bem, né? No números gerais, né? Bem... Os duelos defensivos, deixa eu pegar aqui, que eu tô com os duelos ofensivos, duelos ganhos aqui. O Souza ontem ganhou 10 de 20, tá? Metade, basicamente não, né? Metade mesmo. Já o Escobar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, normalmente também tem essa taxa, até um jogo ou outro que ele vai muito mal, tipo contra o Botafogo, ele só ganhou 3 de 12 duelos, que também é bem ruim. Mas no geral, por exemplo, o número bem bom dele contra o Goiás, apesar de um jogo ridículo, ele ganhou 12 de 22 duelos. É um número bom até, tudo bem.
Outros jogos foi bem pior, né? Ganhou, por exemplo, contra o Novo Horizontino, ganhou 3 só duelos de 10 tentados. Ai, meu Deus. Mas enfim, o meu ponto é, toda essa numerologia toda, claro, tem que ser acompanhada de você assistir o jogo. E claro, a sua avaliação pode ser que o de Escobar é melhor, tudo bem. A minha não é, que o Souza é muito mais jogador. E o principal que é o potencial. O Souza tem muito mais potencial para desenvolver. Ao contrário do Carille, eu acho que ele já devia estar desenvolvido agora na Série B para poder performar na Série A muito melhor no ano que vem, com mais experiência, mais acostumado com o campo, inclusive com a força física que os jogadores atuam, porque, claro, jogando ele vai pegar mais fôlego, mais força em si, isso, claro, acompanhado de um trabalho muscular, de academia e tudo mais, vocês sabem, é evidente. Mas esse é o ponto. O lado ofensivo, por exemplo, nem se compara. E o defensivo, o Souza não é pior do que o Escobar em números e nem em campo, né? Não tem uma grande falha do Souza. Por exemplo, contra o Novo Horizontino, o Escobar falha feio no gol. Pelo menos para mim, o gol em cima dele, ele demora para atacar o adversário toma a frente e faz o gol. Contra o Mirassol, mostrei aqui no vídeo do Luan, o Luan faz 2 coberturas muito boas, que são falhas do Escobar. Então assim, eu repito, não é para atacar o Escobar, estou falando isso pela 5ª vez nesse vídeo, mas é porque o Souza tem potencial, tem espaço para crescer, e quando entrou correspondeu. Por que ele não teve mais chances? Isso até poderia ser em outros jogos, quando o Escobar não atuou. Por que ele não jogou na frente de Rainer e Rodrigo Ferreira? Isso aí é um mistério que nem os mais sábios da história do mundo iriam explicar. Mas amanhã a gente volta aqui. Valeu!